Aqui é a Andrea Volney, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia, ativista quântica, e nós vamos continuar as nossas reflexões sobre a alfabetização quântica, alfabetização sistêmica. Algumas pessoas não gostam desse termo quântico, mas tudo bem, tá tudo certo, né? Gente, antes de começar o tema do nosso vídeo de hoje, eu quero explicar para vocês que nós estamos ainda com a promoção do curso de alfabetização quântica e atividades sistêmicas aberto. Então, são 3 cursos em um. A gente ia fazer o lançamento da formação dessa turma por apenas uma semana, mas devido a essa situação que nós estamos passando de coronavírus, onde a gente quer oportunizar que mais e mais pessoas possam se beneficiar dessa promoção, desse desconto, a gente resolveu estender esse período aí para mais e mais pessoas poderem adquirir esse valor e dar esse suporte que as crianças estão precisando dentro de casa, tá bom? Então aproveita. Vamos juntos fazer uma alfabetização de qualidade, leve, sem sofrimento para essas crianças, né? Então vamos lá. Vamos retomar um pouquinho o vídeo passado? Nós estamos fazendo, gente, eu estou tentando fazer aqui para vocês uma sequência. Por quê? Para criar uma lógica, que esses vídeos muito pequenininhos, a gente não consegue dar uma noção geral da engrenagem da proposta, né? Então, nós vamos fazer aqui nessa ordem. Se você perdeu os vídeos anteriores, vai lá no meu IGTV, vai lá no meu YouTube, vai lá no meu Facebook do Pedagogia Quântica e pega a sequência na ordem direitinho, para você compreender toda a engrenagem dessa estrutura. Lá dentro do curso a gente tem isso bem detalhado, bem especificado, com atividades, com brincadeiras, com tudo isso que eu estou trazendo para vocês, com a mão na massa, tá? E no vídeo passado nós falamos de consciência fonológica. Nós falamos da importância de perceber esse fonema. E reforçando aqui, lembrando que nós temos as unidades de sentido e as unidades sem sentido. Vamos falar de unidades linguísticas. Vamos pensar assim, ó. O texto é como se fosse um grande tecido. Ele é formado de componentes menores. Então, nosso grande objetivo, ensinar uma criança a ler e a escrever, é fazer com que ela leia bem um texto, que ela entenda um texto e que ela escreva, expresse as suas ideias dentro de um texto de maneira clara. Então, para chegar nesse texto, a gente tem que passar pelas unidades linguísticas. Então, tem unidades linguísticas com sentido e unidades linguísticas sem sentido. Quais são, André, essas unidades linguísticas? São esses pedacinhos. Então, é o fonema, é a letra, o fonema é o som, tá, gente? Para quem não tem costume aí com esse vocabulário pedagógico. Então, tem o som da letra, que é o fonema, tem a letra, tem a sílaba, tem a palavra, tem a frase, tem o texto. O desenho também é uma unidade linguística. Tem uma fase que a criança não consegue separar o que é letra, o que é desenho, o que é número. Então, esses são as unidades linguísticas. Quais são as unidades linguísticas que não têm sentido? Quer dizer, não trazem uma representação mental para a criança. É a letra, o fonema e a sílaba. Se a gente fala para a criança, por exemplo, fu, não tem sentido. Se eu falo para a criança, ela não cria uma imagem mental. Então, tem essas 3 unidades sem sentido. E temos as unidades ricas em sentido, que é o quê? A palavra, a frase e o texto. Então, nós temos essas unidades aí. E o grande desafio é a gente articular as duas, o sentido, o significado, com a estrutura da língua. Por isso que nós partimos da memorização de palavras, para a construção frequente de frases, para a exploração de texto. Então, tudo que você vai ver aqui dentro da alfabetização quântica vai partir da onde? Vai partir das unidades de sentido, vai partir do texto, da frase ou da palavra. Para depois a gente vir para essas unidades menores. A criança fica muito mais confortável, ela sai da resistência. A criança, quando ela está muito resistente, é porque ela não está encontrando sentido naquilo, ela não está conseguindo entender. Então, nós precisamos trazer sentido, porque depois esse sentido vai ser cobrado lá na leitura e na interpretação de texto, né? A gente fica falando assim, ai, mas meu aluno ou meu
meu paciente ou meu filho tem tanta dificuldade de entender o texto, ele tem tanta dificuldade na interpretação. Por quê? Porque essa lógica de pensar sobre o texto, a palavra e a frase não veio desde o começo. Então a gente deixa para fazer isso só depois. E isso pode ficar prejudicado. Então vamos começar isso desde o começo, tá? E aí nós vamos falar de gêneros textuais. Nós temos diferentes tipos de texto. E a criança precisa entender que cada texto é para atender uma necessidade das pessoas, uma necessidade de comunicação das pessoas. Então, se eu tenho uma bula de remédio, eu tenho um tipo de texto com certos tipos de termo que são específicos daquela necessidade de transmitir aquela informação. Então, se eu leio uma notícia de jornal, se eu leio uma poesia que é para trazer alegria, leveza para o meu coração, se eu leio um texto narrativo, se eu vou fazer uma receita. Então, cada um desses gêneros tem um estilo diferente. E ela precisa entender, não é só o estilo, ela precisa entender para que serve aquele gênero, por que aquilo ali é usado pelas pessoas. Não é porque a minha professora pediu na redação, não é porque eu tenho que passar na prova. Não é porque isso é uso social. Então, a criança precisa entender os usos sociais. E nós vamos então partir para essa análise dos gêneros. E vamos começar pela receita, que é maravilhoso, né? Então vamos lá agora juntar com o sistêmico. Lembra que eu falei para vocês que nós temos dois pilares aqui, que é a estrutura pedagógica, que é isso tudo que a gente está falando, e a estrutura sistêmica. Então, dentro da estrutura sistêmica, a gente vai pensar em resgatar histórias do tempo da vovó. A gente vai lá, vai conversar com a vovó, com o vovô, saber como é que era na época deles, o que eles faziam, o que eles brincavam. E dentro dessa entrevista da história da vovó, nós vamos entender também o que eles comiam, o que eles gostavam naquela época ou hoje, qual o prato que a vovó gosta de fazer. E aí nós vamos fazer esse prato. A gente vai trazer uma memória do paladar dessa criança a partir dessa vivência. Então, olha só o contexto, olha que bonito você trazer isso para a exploração da receita. Então, antes a gente vai fazer uma vivência, a gente vai sentir a necessidade. Vamos lá, vamos fazer uma receita hoje? Aquela receita da vovó que você já conversou e já contou a história? Aí você vai trazer o gênero textual para ela, você vai mostrar como é que se divide uma receita. Então tem a parte que fala o que a gente precisa, que são os ingredientes, e tem uma parte que ensina o jeito de fazer, que é o modo de fazer. E você vai levar esse texto para a criança, mesmo sem ela saber ler, você vai mostrar para ela onde está escrito. Ela pode tentar ler ajustando com o dedinho, você lê, ela coloca o dedinho. Nós estamos trabalhando texto, mesmo sem a criança saber ler e escrever. E aí ela vai ver a função desse texto, ela vai experimentar a função desse texto, ela vai degustar isso. Então isso fica muito marcado, fica um referencial maravilhoso para essa criança construir esse tipo de gênero mais na frente com total liberdade, com total naturalidade, sem ser aquela coisa de tem que ser assim, igual a gente ensina na escola, mas algo que trouxe um significado, um valor afetivo. Para a criança aprender bem, sempre a gente vai ter que pensar nesses valores afetivos, tá bom? Então fica aí a dica e vamos fazer a receitinha da vovó, explorar gênero, explorar texto, explorar leitura, explorar frase, explorar palavra, explorar fonema, explorar letra, tá bom? Grande abraço de luz e confiança quântica.